Olá, sejam bem-vindos e obrigada pela companhia. Eu sou a jornalista Luciana de Paula e hoje vamos conversar sobre criação e produção cultural disruptiva, caminhos, processos e fruição. Nosso convidado especial é o bailarino, coreógrafo e pesquisador Rui Moreira. Rui nasceu em São Paulo, mas radicou-se em Belo Horizonte. Foi um dos mais icônicos dançarinos do Grupo Corpo e fundou a Companhia Seraquê. Desde 2016, mora no Rio Grande do Sul. Rui, nesse tempo que você completou 40 anos de carreira, né? Foi justamente um marco assim, de transformações. Tem uma série de coisas que já vinham acontecendo, né? Mas que, de certa forma, se aceleraram em 2020, 2021, por causa da necessidade de isolamento e tal. Então, por exemplo, um crescimento da videodança, que já vinha acontecendo, essa relação da linguagem, da dança com outras linguagens, com o cinema, né? A gente já via muito isso nos próprios espetáculos. Também uma coisa da criação, assim, da criação da coreografia com cada um em um país, por exemplo, e fazendo a sua parte, depois apresentando diferente. Então, eu queria que você me contasse experiências que você viu nesse período, que você achou que foram interessantes, assim, que você achou que foram marcantes. Em primeiro lugar, achei muito bom nessa tua introdução você trazer um aspecto que eu acho importantíssimo, não é? Que é essa evolução que está relacionada a toda uma revolução cibernética que se iniciou já há muito tempo, né? Que se iniciou há mais sei lá, mas vamos dizer que pelo menos as últimas 5 décadas a gente tem visto situações muito potentes nesse sentido, não é? No campo da dança, muita experimentação no campo da virtualidade, não é? Nós temos aí um coreógrafo norte-americano, Mercy Cunningham, não é? Que já no início dessa relação dos programas computadorizados, ele já começou a introduzir o processo de criação coreográfica, não é? Então ele criava programas e esses programas simulavam, digamos assim, jogos, não é? Jogos coreográficos, e esses jogos coreográficos criavam uma série de opções. E aí o que é que ele fazia? Ele colocava essas opções para os bailarinos e no dia do espetáculo ninguém sabia qual seria, não é? Ele fazia dentro de um processo randômico, não é? Caía aquele programa e o músico, que era o famoso John Cage, das músicas eletrônicas, entrava no fosso de um grande teatro e começava a tocar e os bailarinos a desenvolver aquele jogo do Cage, né? Isso é para que a gente tenha uma ideia de que nós não estamos falando de coisas tão novas assim, né? Nós estamos falando, sim, de uma apropriação, de uma evolução que está muito fortemente ligada à evolução dos processos humanos, né? A maneira como a gente se apropria da evolução do pensamento, né? Da evolução científica, né? Do desenvolvimento científico, né? Então, no campo das artes, isso até virou uma discussão muito forte, porque no confronto entre tradição e, 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 e contemporaneidade, né, nós começamos a ver que muita gente com processos muito resistentes a esse momento que a gente acabou vivendo em função de uma crise sanitária, né, e tudo que decorreu dela, né? Então, pessoas questionando a possibilidade, a presencialidade, né,
e um pensamento diminuto sobre presencialidade, né? Uma vez que presencialidade é um conceito tão amplo, né, que essa relação diminuta de presencialidade ela pode ter causado algum estranhamento para as pessoas, mas as condições acabou fazendo com que as pessoas avançassem em seu pensamento, avançassem na apropriação das ferramentas tecnológicas, promovesse e ampliasse o processo de presencialidade, mas também como é que eu vou dizer? Apropriação mesmo, né? de acesso, né? Dos acessos possíveis. Então, o celular, os celulares ganham uma dimensão muito grande, a popularização desses equipamentos ganha um outro sentido, né? Sentido esse muito produtivo, ou seja, nada disso estava interditado, tudo isso estava por vir, né? E aí esse momento acabou desvelando caminhos para que a gente chegasse até isso, né? Eu vi nós vivemos dentro do campo da cultura um processo de questionamento sobre a mundialização, né? Muitos preconceitos para com a globalização, né? Então, são vários termos que precisaram ser revistos, recolocados, né? Para que a gente pudesse deixar fluir todo esse processo que é a cultura, que são os hábitos, que são as formas de recolocar as coisas e de dar sequência, né? Então, por exemplo, eu vi o continente africano muito mais presente no campo da cena do que em outros tempos, né? A dificuldade econômica, as dificuldades de deslocamento, não é? Não que elas tenham sido, como é que eu vou dizer? Elas foram relativizadas, né? Elas foram relativizadas e apareceu uma possibilidade da gente conhecer um pouco mais sobre esse universo, sobre essas pessoas, sobre essas pessoas, essas sociedades, né? Esse pensamento no campo da cultura e das artes, né? E porque se aproximou tanto no campo da produção quanto no campo da apreciação dessa produção, né? Me parece que houve até em função do acesso, houve uma possibilidade da gente começar a considerar coisas que a gente não considerava, sabe? Apagar algumas invisibilidades, né? É lógico que isso abriu outros desafios, né? Que a partir do momento da presença, né, daquilo que, entre aspas, era invisível, como eu me coloco, né? Tem um pensamento do Leopold Sédar Senghor, que foi o primeiro presidente da nova era do Senegal, né? Depois do período de colonização, que ele era um contemporâneo de Sartre e, ao mesmo tempo, junto dali tinham algumas pessoas que pensavam nos conceitos de negritude, essa coisa toda, como Aimé Césaire, né? Léo Damas, né? O próprio Frantz Fanon, que estava naquela época também, né? E aí, quando ele vai para o Senegal, quando ele assume a presidência do Senegal, ele começa a difundir um pensamento que é como estar frente ao desconhecido sem perder né? Sem perder o quê, Rui? Você repete, por favor? Próprio, sabe? A si próprio.
frente ao desconhecido sem perder a si próprio. Né? Uhum. E acho que a gente está vivendo isso, porque a gente está frente a um desconhecido ainda, que evolui de tal maneira, e aí a gente tem que se achar muito, sabe? Tem que estar muito presente, né? Aquele outro conceito da presença tem que estar muito presente para rolar essa conexão do eu, né? Eu sujeito, eu indivíduo, com esse outro, não é? Sujeito indivíduo, mas desconhecido, né? E esses processos tecnológicos me parece que nos colocam esse desafio de maneira mais pulsante, assim, muito pulsante, né? Isso me lembra muito a Dudu de Hermann, no Café das Artes, falando assim, tem que tirar tudo das prateleiras, tem que derrubar tudo das prateleiras, porque e tem essa coisa de falar assim, é mais fácil o novo entrar do que o velho sair. Então, acho que tem um certo saudosismo que foi criando por uma limitação, né? Que não permitiu tanto que as pessoas vissem as potências que foram surgindo. Surgiram muitas potências, né? E uma delas foi essa da holografia, da construção dos drones, da construção de coreografias através dos drones, né? Que foram trabalhos assim, porque você vê, você tem essa possibilidade de ver a holografia de um dançarino na sua frente, uma experiência de fruição diferente, fantástica, né? De repente você está na sua própria casa, por exemplo, que é um caminho que se aponta, né? E poder ter ali o corpo de baile ou o bailarino em holografia bem na sua frente, ao alcance da sua mão, não mão, né? Então, acho que tem muitas coisas, né? Muitas possibilidades lindas aí, né? Mas é isso que eu acho genial, né? Essa tua fala traz essa, como é que eu vou dizer? Como é que a gente vive esse fenômeno Sankofa, né? Essa coisa de estar para andar para frente, você olha para trás e ao mesmo tempo olha para frente, né? O futuro que está na sua frente ou que pode estar nas suas costas cada vez que você dá meia volta, quer dizer, todas essas relações do tempo, desse tempo espiralar que a Leda Martins fala tanto, não é? Me parecem mais e mais fortemente estabelecidas nesse período de valorização tecnológica. Não é? Por exemplo, essa relação das holografias que você diz, antes da pandemia, muito antes da pandemia, numa turnê nos países árabes, né? Um bailarino que eu conheço, que chama João Roberto, que faz butô, ele já me descreveu um festival que era um festival baseado em tecnologias, né? Então, essa relação da coreografia, da holografia com o público presente, né? Isso são experimentos que, como a gente falou aqui, eles ultrapassam esse tempo de crise sanitária, né? Aliás, o tempo de crise sanitária, que é chamado, entre aspas, de pandemia, é muito louco, porque pan seria aquela coisa que junta, né? Mas aí a gente descobriu o seguinte, que com a crise sanitária nós percebemos as várias diferenças ainda mais acentuadas, né? Quer dizer, não ficou todo mundo no mesmo barco. Aliás, o mar se mostrou enorme e com uma porção de barquinhos, alguns com
a grandes motores, outros movidos a... Né? Eu falo isso para ver que, né, a gente não... Um grande problema que a gente vive são os degraus relacionados ao capital mesmo, a relação do capital. Né? Até para ter acesso a essas novidades ou a essas benesses desse novo mundo, não é? É necessário um culto ao capitalismo que nos faz pensar realmente como estar à frente desse desconhecido sem se perder. Né? Porque é muito maluco. Quer dizer, eu não posso... Eu, por exemplo, estou concluindo uma licenciatura em dança. E, no meio da licenciatura, o que acontece? Não tem presencialidade, né? Eu não vou lidar com crianças. Né? Então, aí eu vou recuperar que, desde a minha infância, existem projetos, eu estou com 58, desde o aparecimento... Mentira! É? Tá com 58 nada! Não vem me enganar, não! Não vai me enganar, não! Espera um Você pouquinho. tem 44 anos de vida e 40 de carreira. Fala a verdade para mim. Vou ver só os 4. Mais ou menos isso. Usando o que a gente aproveita, o que a gente não aproveita, noves fora nada, é isso aí. Mas eu lembro do aparecimento da televisão e o processo de incorporar esse novo elemento a um processo de educação. Né? Então, os vários programas infantis que foram feitos, a maneira como se discutiu educação dentro da TV, depois aqueles telecurso segundo grau, ou seja, essas coisas todas. E aí eu me vi nesse lugar pensando em como me comunicar com aqueles que tinham acesso, né? Porque ainda teve isso, né? Na escola pública, nem todo mundo tinha o acesso, né? Nem todo mundo, ou se tinha um celular por família, não podia ser possível que aquele celular fosse ocupado por mais de 15 minutos por uma aula. Né? Então, essas questões todas, elas eclodiram, né? E passam a ser um desafio desse próximo tempo. Né? Passam a ser um desafio desse próximo tempo, até porque a gente não vai voltar atrás. Não tem volta. Não tem volta mesmo. Né? Então, e eu achei genial, porque com as crianças eu acabei criando personagens, criando jogos, pensando em interatividade, pensando em repensando o que é educação, né? Repensando o que é educação, no sentido de manter essa comunicação e esse desenvolvimento cognitivo, né? Estimulando o desenvolvimento cognitivo. Né? Porque, ao mesmo tempo, se refaz o papel daquele do ensinante, né? E do ensinador, né? Porque quem se faz o ensinante, ele precisa do estímulo, né? Do ensinador, para que ele desvele o conhecimento que está nele. Né? Então, me parece que, nesse momento, considerar essa possibilidade foi ainda mais potente. Mais potente. Né? Mesmo, eu recebi, por exemplo, uma encomenda da UFMG para a criação de um filme. Né? E aí eu acabei fazendo, que chama Espiral. Né? E o Espiral eu achei genial, porque
genial e agradeço muito ter tido essa oportunidade, porque eu fiz todo o filme sozinho. Eu fui o câmera, fui o coreógrafo, eu fui o editor, eu fui o pesquisador, né? E é muito interessante a gente também, como a Dudu diz, que a gente pegue a nossa prateleira e, antes de jogar fora, que a gente olhe o que é que está na prateleira, sabe? Mas não é jogar fora, não, é só tirar. Eu acho que não é. Então, se não é jogar fora, é melhor ainda, porque é tirar, e ao tirar, a gente dá atenção para aquilo que às vezes está lá empoeirado, paradinho, sabe? E aí tá lá, a gente olha e fala assim, não é que isso daqui tem isso, não é que isso serve para aquilo, não é que rever, né? Volta a dizer esse processo Sankofa mesmo, porque para adentrar e mais fundo nesse processo que a revolução cibernética já está aí nos apontando, é legal a gente entrar sei lá, na poeira da coisa guardada, sabe? Uhum. É lá que mora alguma coisinha que merece uma revisão. E isso não é saudosismo, é outra história. Isso, por essa visada, é outra história. Né? Saudosismo era se eu falasse do Mesh. Saudosismo, eu acho que é quando você não consegue abandonar o paradigma. Isso. Você fica o pé e fala, daqui eu não arredo. Eu acho que ali é que está o saudosismo. Porque a saudade é uma coisa linda, e também isso de você ter sempre esse conceito do tempo espiral, a sabedoria de quem já estava muito antes, né? Isso aí é muito legal. E o processo digital, inclusive, permite esse resgate. Porque se a gente pensar, por exemplo, no acervo Arnaldo Alvarenga, que antes era só Arnaldo Alvarenga, aí então não, aquele acervo pode circular e estar em todos os lugares, né? Então, eu acho que tem muitas possibilidades que foram se abrindo. Que, inclusive, uma coisa que eu acho muito legal, é essa da criação coletiva, em lugares diferentes. E aí, você falando do trabalho com as crianças têm muito essa capacidade, né? De trabalhar em grupo, mesmo estando em lugares diferentes, e criar uma sociabilidade tão forte, não é verdade? Verdade. É Isso impressionante. também é muito impressionante. É impressionante. Agora, essa capacidade a gente tem também, né? A gente só precisa estimular mesmo, né? Volto a dizer dessa coisa do estímulo, né? É interessante como eu ouvi ao longo desses anos, né? Que a gente já pode chamar assim, né? Desses anos de crise sanitária, muita coisa, muita coisa. Eu aprendi muito, mas muito, muito, muito. Gente que eu não, que eu só imaginava que existia, né? Estava me dizendo assim, espera um pouquinho que eu preciso ir no banheiro. Sabe? Isso é muito genial. Essa pessoa, então, ela vai no banheiro, ela existe, ela tem cachorro na casa dela, tem gato, né? Isso ampliou muito tudo na minha forma de ver, sabe? Ampliou essa compreensão de tempo mesmo, né? E da percepção do outro, né? Isso eu acho que a gente tem que de alguma forma, né? Uma vez que a gente é tomado sempre por demandas e acaba correndo mais que as pernas, isso é uma coisa que a gente vale a pena nem
que seja lembrar toda hora, mas exercitar, sabe? Eu senti muita vontade É muito bom esse exercício do que a gente está fazendo aqui, né? Ele atualiza, sabe? Pois é, você viveu uma experiência interessante, porque você saiu de São Paulo, aí você teve experiência na França, em Minas Gerais e agora no Rio Grande do Sul, em momentos em que a comunicação de massa tinha características diferentes. Então, como que está sendo para você agora? Porque você, de certa forma, está no Rio Grande do Sul, mas aí você também tem feito... você continua ligado ao fã, você continua ligado a várias coisas feitas, que você falou do filme da UFMG, fez curadoria também do Festival de Joinville, né? Então, você está em vários lugares. Como é que está sendo para você essas presenças, esses lugares que você está agora? Isso é interessante, porque esses lugares, muitos deles, resistiram muito a esse formato de relacionamento, né? Resistiram muito, assim. Alguns achavam que não era possível pelo fato de ser dança, o foco maior da nossa conversa, né? E é verdade que assim nada substitui o toque. São várias as questões, mas são muitas outras questões. Aí eu tenho essa percepção que foram muitas outras questões que a gente deixou para trás porque existia uma distância intransponível, né? Então, quando eu tenho a possibilidade de estar no Senegal ou tenho a possibilidade de estar em Angola, né? Em uma roda de conversa com coreógrafos do mundo, coreógrafos negros africanos vivendo em várias partes do mundo, né? e, e discutindo, né, a pluriversalidade, e não mais o universo dessas pessoas, mas os diversos, né, as diversas atuações dessas pessoas. Isso nos deixa quase assustados, sabe? Quase assustados, nos dá uma dimensão de... No início eu ficava um pouco assustado e hoje eu faço o possível para continuar assustado, para não normalizar e diminuir o impacto disso, né? E não diminuir o impacto disso, porque esse impacto ele é um impacto que eu penso ser um impacto da transição de um tempo, né? A transição desse tempo presente para um outro lugar, né? E esse impacto é legal porque ele mudou cor, ele mudou textura, ele mudou todos os estímulos para que isso acontecesse. Então, por exemplo, o Festival de Dança de Joinville, ele cancelou 2 edições, né? E por não querer, pelo pensamento do festival, da direção do festival, querer manter um diferencial, que é a presença, né? É verdade que um aspecto econômico da presença é muito potente, o preenchimento dos restaurantes, dos hotéis, toda aquela logística do evento que um grande evento como esse proporciona. Mas percebeu-se também que tinha muita coisa que podia ser usada como preparação para esse próximo encontro, né? E aí houve esse investimento, mas demorou-se para considerar isso, né? E assim é com a maioria dos eventos, né, que tem como mote principal não somente o argumento do evento, mas sim todo o entorno dele,
né? Toda a questão econômica, todas as formas de oferecer, né, a informação, oferecer o entretenimento, oferecer o conteúdo, mas ter um retorno. E esse retorno é um retorno capital, né? É um retorno de dinheiro mesmo, né? Então, por mais que haja um avanço, né, o campo da monetização aqui nesse espaço ainda não decolou da maneira que é um evento presencial. Sabe? Não tem como ainda. Né? O que se consegue... quer dizer, tem experiências até que são bastante exitosas e vorazes, né? Como a Comic Con, né? Lá aquele encontro de quadrinhos, tal, a Experience, bom, não sei o nome, mas a Comic Con estava cobrando pelos dias que ela realizou um evento, né? Pelos dias ela cobrava um valor enorme. Quer dizer, enquanto produção, o produtor conseguiu equalizar o ganho dele. Mas, enquanto entorno, né, que era a quantidade de pessoas que vai, que viaja para a cidade, que ocupa hotel, que faz aquilo, isso mudou, isso muda radicalmente. Então, é necessário, junto com esse momento, está sendo necessário a gente rever quais são as molas que impulsionam, não é, toda essa questão maior. Né? Dança, por exemplo, não é? Queira ou não, apesar de arte, nós estamos lidando com uma indústria, né, de entretenimento. Né? E essa indústria de entretenimento, ela tem um desafio que é botar gente na plateia. Né? E esse desafio de colocar gente na plateia, ele mexe com pipoqueiro, mexe com... Né? Mexem com ações que não estão nessa virtualidade. Né? Tanto é que, quando veio a Aldir Blanc, né? que quando veio a possibilidade da cultura dar sustentabilidade para aqueles que são irradiadores da cultura, nós fomos ver que não só esses projetos que estavam exitosos, mas a gente acabou vendo também uma parte que estava completamente capenga. Né? Então, é um conjunto, na minha forma de ver, é um conjunto de situações que a gente está prontíssimo para viver, abrir as portas de um novo tempo, né? Para abrir as portas de um novo tempo, para abrir as portas de um novo pensar. Né? Pensar que considere todas as questões que estão implícitas no ato de ser e estar. Né? Então, é muito gigantesco todas as reflexões que a gente pode fazer. E a gente vai fazendo um cortezinho daqui, outro dali, e vai ampliando isso ainda mais. O próprio conceito de dança, né, Rui? Porque se você conceituar a dança como uma coisa que tem que estar presente, aí então tem um deslocamento aí nesse conceito, né? Porque a dança já vinha fazendo isso. Há muito tempo que a dança faz esse deslocamento. Desde que a dança começou a ter essa relação com o cinema, por exemplo, né? Ainda nos filmes antigos. Então, ao longo do tempo, a dança sempre teve esse caminho. A videodança de forma muito intensa, mas dançar no céu, né? Mesmo quando ainda não era possível colocar lá a holografia, os drones, já se estava dançando no céu, já se buscava experiências assim, despertar esse sentimento também. Mas agora, que impacto que tem isso? Desloca o conceito de dança? Como que está isso na mente dos pesquisadores?
Na mente dos pesquisadores, eu não sei, porque é um negócio imensamente dos pesquisadores. Mas é interessante, não é? Eu vou pegar aqui, para a gente entrar nesse lugar, o hip hop, tá? O hip hop enquanto cultura, né? O hip hop ele inaugura algumas formas diferenciadas de viver a presença, né? No hip hop, a cultura da dança ela foi muito intensamente transmitida pelo planeta através de vídeos, né? Então, os b-boys viam outros b-boys dançando, aprendiam e se multiplicavam, né? Ela ganhou uma multiplicação, inclusive metodológica, né? Porque aí os nomes começam a surgir diversas verdades e origens, né? Todos os b-boys falam, não, esse daqui é original, esse não é original, mas como ter uma originalidade de uma cultura que, por sua precariedade, né, ela acaba sendo transmitida através de vídeo, né? E sempre que ela é transmitida, e o fato dela ser transmitida através de vídeo, ela fez no ato da presença vários mitos, né? Porque aquele que aprendia melhor o vídeo se tornava um mito. Que qual é o princípio da dança do hip hop? É um superar o outro, é não se repetir aquilo que o outro faz, é sempre ir à frente, né? Então, é muito bonito, por exemplo, observar que os nomes, como, por exemplo, tem um b-boy chamado Storm, né? E o Storm, ele é alemão, e aí ele grava vídeos, né, com o desafio de que outros o superem, né? E aí depois ele viaja, né, para os países onde chamam para confrontar se houve a superação, né? Olha que coisa louca, né? Olha que coisa maluca. Então, é muito há e sempre houve na dança uma discussão sobre a presença, né? Uma discussão sobre a presença, não é? Nós na contemporaneidade discute-se muito a presença, não só como presença do dançarino, mas a própria presença conceitual, né? O que é estar presente? Como é estar presente, né? Que tipo, que variedade de presenças a gente está vivenciando, né? Então, essa discussão para a dança e para a subjetividade do movimento, ela é muito, mas muito, muito antiga, né? Eu peguei como exemplo o hip hop, mas eu posso pegar o balé, né? O balé era assim também, as pessoas recebiam raridades, que eram os videocassetes, né? Aí sentavam assim numa sala, umas 20, 30 pessoas e ficavam muito atentas, anotando, para depois dar aula, né? Daquilo. Quando a gente vê hoje, por exemplo, as videodança, e a videodança ela começou com determinadas restrições conceituais, e hoje, como ela foi incorporando artes visuais, foi incorporando cinema, foi incorporando uma série de outras linguagens das artes, as videodanças hoje são lugares de presença na alma do outro, né? Isso eu acho genial mesmo, essa possibilidade de entender a presença como algo que perpassa o outro, né?
Então, são discussões, não é? Muitas são as discussões e as confrontações a partir dessas necessidades mesmo, dessa relação. E que as diversas presenças, hoje a gente pode chamar assim, a gente não dá para singularizar uma presença, né? Mas dá para pluralizar até aquilo que a gente achava que era tão singular. Certo? É bonito isso, eu acho isso muito, muito bonito e difícil, né? Porque como é que você lida com essa liberdade toda? É verdade. Sabe? É O que eu muito. faço com essa liberdade? Isso é incrível, Ué, verdade. se eu posso fazer tudo, em qual tudo eu me coloco? Né? Tem um livro que eu li alguns capítulos do Lipovetsky, né, que fala dessa hipermodernidade. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar o termo coreógrafo. Tá? Aí o coreógrafo ele já havia passado por uma atualização quando ele passa a não ser aquele que dita o movimento, mas que conduz a possibilidade do movimento do outro. Né? Aí depois entram os intérpretes criativos, os intérpretes criadores, que se misturam com esse termo coreógrafo. Né? Aí depois eu vou pegar os videoclipes, né? E aí eu vou ver que às vezes o diretor do videoclipe é o coreógrafo, né? Porque ele é quem vai organizar aquela cena que era um papel tão exclusivo do coreógrafo. Né? Ao mesmo tempo, eu vou pegar uma campanha, não é, publicitária, e dentro dessa campanha publicitária eu vou organizar e vou colocar uma pessoa em um ponto específico do espaço ou da câmera, né, fazendo um determinado movimento que é roteirizado pela minha estrutura de publicidade. Né? E aí os papéis todos começam a se misturar, o artista visual passa a ser o coreógrafo. Então, esse hibridismo de papéis, né, esse hibridismo de papéis é uma liberdade de difícil lida. Sabe? Como é que eu lido com essa liberdade toda? Né? Como é que eu lido com termos que foram cunhados para determinar situações e essas situações estão em xeque. Né? Então, como é que a gente lida com isso tudo? Então, vamos chutar a hegemonia de tudo e vamos lidar com o novo. Mas o que é o novo? Né? Levando em consideração também que a gente tem que sempre também estar olhando ali atrás, porque não é tão novo assim. Né? É verdade. Mas a gente está tendo que lidar com a novidade de uma forma que a gente não estava habituado, porque agora a novidade não é opcional, né? Ela chega e ela te impõe uma realidade que quer você aceite ou não, é real, e aí você tem que ver o que você vai fazer com aquilo, com os seus sentimentos, com o que se coloca, e como você vê que a dança, que o setor de dança, digamos assim, está enxergando o que virá no ano que vem, né? Tanto em termos da criação, quanto em termos da produção, quanto dos festivais, porque você tem essa circulação mais ampla, né? É, Você conversa com várias áreas. pois é, existe um híbrido, que eu volto a dizer, ele
um híbrido não, um pensamento muito fragmentado, né? Que vai do conceito do conceito à presença humana e chega a essas relações da estruturação do evento, não é? E que passa também por toda uma relação de disponibilidade de capital, de recursos. Não é? Tudo isso ele está relacionado a provocar o interesse no outro, né? Provocar o interesse que o outro consuma. É estranhíssimo, mas a gente viveu aí um momento e eu acho que você fala muito bem, a novidade ela é como é que eu vou dizer? Ela tem esse tamanho que não nos deixa escolha, né? O novo, sim, a novidade chega e aí você lida com ela, né? E a novidade ela está provocando novas ou diferentes, como é que eu vou dizer? Diferentes formas de perceber esse novo. Né? Então, tem diferentes. O público ele é novo, ele é outro. O público me parece que também deseja a novidade, ele se acostumou com a novidade, ele se acostumou com o tempo rápido de mudança, ele se acostumou com todo o tempo que ele mexe ali no celular, ele vê uma imagem trocando, ele vê um processo randômico. Isso é insaciável, isso é algo insaciável. Não é? E nessa insaciabilidade, eu posso dizer que está todo mundo imerso. Né? Está imerso na insaciabilidade o próprio criador, né? Nos seus processos. Né? Então, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma reestruturação da oferta e do formato de festivais. Né? Então, os formatos de festivais, da palavra festival, eles estão se ampliando. Né? Se ampliando para dar conta de lidar com aquele que vai assistir, com aquele recurso que vai chegar, com aquele e com aquele entorno que ele vai afetar. Sabe? E isso é muito engraçado, porque a gente aconteceu, por exemplo, nesse período, a Bienal de Dança do Recife, aconteceu o FIDE, aconteceu o Panorama, né, do Rio, aconteceram todos os festivais, todos eles. O que é legal perceber é como eles aconteceram, sabe? Como e que agilidade tiveram que ter esses produtores para colocar esses festivais. Portanto, a expectativa, sabe, as expectativas do porvir, elas são incertas, né? Não tem ninguém que diga, porque mesmo o próprio Festival de Dança de Joinville, que é um festival mais tradicional, né? Teve agora uma última edição, né? Nessa última edição eles remontaram todo o formato, né? O próximo festival ele já terá um outro formato e nesse formato houve uma revisão, inclusive, de papéis. Né? Eu fui curador por 2 edições, né? E teria mais uma edição ainda para ser curador. Né? Esse papel do curador desapareceu do Festival de Dança de Joinville. Ele passa a ter agora um consultor. Por quê? O consultor ele pode ser acessado
com um pouco mais com um pouco menos de antecedência, não é? Ele pode ser diversificado, né? Eu posso perceber que naquele momento, ou seja, 6 meses antes, 5 meses antes, 3 meses antes, pode estar acontecendo algo no outro lado do planeta e que seja legal eu falar com quem está do outro lado do planeta, porque quem está aqui talvez não tenha essa mesma percepção, né? Então, consequentemente, ele entra numa consultoria e essa consultoria atualiza o próprio festival, né? Então, são estratégias das mais diversas que estão tendo, né? O FIDE, que é um fórum internacional de dança, tem vivido muito isso também, né? E assim com a maioria dos eventos que eu tenho visto. Eu tenho sido consultado, dado consultorias, oferecido consultorias, que criam bases para o pensamento de algo que eu não sei o que vai acontecer. Isso é que é importante. Mas bom, eu vou te dizer que eu acho que a gente, dessa forma, a gente está falando de maneira mais atualizada com o mundo, sabe? Não sabendo o que vai acontecer. Sabe? Isso, se preparando para não saber o que vai acontecer e lidar com isso, né? É isso. A evolução das mudanças, a própria, mesmo que não houvesse pandemia, a evolução das mudanças foi sendo acelerada cada vez mais. Sim. Né? A gente já estava vivendo esse processo. Então, de certa forma, agora a gente está meio na ponta do pé, né? Me dá aquela sensação do bailarino pulando, sabe? No momento em que ele ainda está no ar e sabe que quando descer vai ser na ponta. Então, eu acho que esse é muito um momento assim, que a gente passa. Eu queria te perguntar, esses festivais, de forma geral, transmitiram via Facebook, Instagram, YouTube? Foi isso? Além de tentar manter alguma coisa presencial, na medida do possível? E foi mais ou menos esse o formato, né? Isso. É verdade que as bandas de streaming, né, elas também se aprimoraram e ofereceram, como é que eu vou dizer, ofereceram mais, foram criadas mini televisões, né? Foram criadas pequenas televisões, canais de emissão, né? As pessoas tiveram que se atualizar e buscar eliminar as suas ignorâncias, ou pelo menos amenizar as suas ignorâncias, né? Porque muita gente aprendeu muito, muito. E agora, essas bandas, Facebook, YouTube, em especial o YouTube, juntando ali com o StreamYard, com outros streamings, né? Me parece é interessante. Vou só voltar um pouquinho. Em 2018, deixa eu ver se eu estou falando 2018, aproximadamente isso, a gente produziu um evento chamado Rede Terreiro Contemporâneo de Dança. Tá? Naquele momento, eu achava importante que o tema do terreiro, que era discutir as produções de artistas negros e publicações, essa coisa toda, que ela fosse transmitida, né? Porque tinha toda uma área de reflexão que precisava ser transmitida. Naquele momento, eu já transmiti, né? Junto da Vivo, tá? Eu também fizemos, junto com Jaqueline Castro e uma turma lá no Inimar de Paula, a gente já fez a transmissão de um evento de um evento que tinha por ato discutir política na dança,
né? Portanto, é interessante, eu acho legal a gente ver, porque essas ferramentas, inclusive, já estavam disponíveis, né? Elas tinham ali sempre uma possibilidade, sim, de uso, eram caras, né? Não era barato, era um aluguel, mas já tinha um apelo. Que eu acho que aconteceu de uma forma ou de outra foi oficializar isso. Porque, por exemplo, esse outro, como é que chama? Oh, meu Deus, que a gente está sempre nele, o Zoom, é caríssimo, é muito caro. Né? Então, usar o Zoom para ser a base de transmissão desses canais é necessário ter um recurso seguido que é caro, né? Mas ele se tornou mais possível, mais comum. As pessoas usam Zoom, usam o StreamYard, usam outras ofertas que tem no mercado e canalizam tudo isso para essas grandes redes sociais, né? Que é o YouTube, em especial, e o Facebook. Né? Isso é interessante. E a fruição, Rui? As pessoas, porque muitos espetáculos tentam criar interatividade com o público, a interação com o público e tal. E aí, no ambiente virtual, teoricamente, seria possível comentar, seria possível... Existiu isso no que você foi vendo, ou de forma geral ficou fechado? Como que funcionou isso? Não, existiu muita interação, né? Principalmente após um ano, que foi quando as pessoas já começaram a dominar essas ferramentas. Eu assisti. Tem um espetáculo que me marcou muito, que é de uma coreógrafa chamada Sayô Pereira, e eu não sei o nome, assim, eu não consigo lembrar o nome do espetáculo, mas me marcou muito. Primeiro, ele acontecia ao vivo, né? Então os bailarinos entravam em cena todas as noites da temporada. Né? Ela usou o Zoom em preto e branco, né? E as pessoas dançavam, as pessoas conversavam, contavam momentos da vida dela, e em um dado momento eles convidavam as pessoas, abria-se as câmeras de todo mundo, né, que estava ali organizado na reunião, e fazíamos uma dança, todos. Né? Então, uma dança que ela, feita ali na telinha, ela tinha uma conotação e uma importância e uma permeabilidade, mas era tão impactante, foi tão impactante a experiência, que depois eu me peguei dançando várias vezes a dancinha que eu aprendi aqui na telinha junto com os outros. Né? Que legal. Eu acho isso muito. Né? Eu acabei experimentando isso também quando dando aula. Né? Dando aula à distância, a interatividade é total. Né? De eu pegar e falar, agora o braço direito. Não, esse não é o direito, esse é o esquerdo. Agora vamos para lá, vamos para cá. Né? E cantar. A gente cantou, a gente bateu palma. Né? A gente fez deste espaço um espaço de muita riqueza, de afeto, isso, de muita troca de afeto, né? E um afeto que afetou realmente, né? Era legal. Tiveram algumas reuniões que eu saía e estava muito leve. Tiveram algumas reuniões que eu saía e estava muito pesado. Né? Isso mostra o quão poderoso, né, se tornou essa interação. Né? Houve muita interação. Né? E acho que esse é o ponto que faz com que a gente considere a continuidade dessas relações. Ô, Rui, e esse material que você fez com as crianças, que coisa legal, hein? Adorei. Sim,
Isso. É um estágio, assim. Eu vou mandar. Manda para mim. É, Manda para mim. é um material de estágio, mas é muito engraçado. Às vezes eu olho, eu acho engraçado, porque ele era para uma faixa específica de idade e é praticamente um programa de TV, né? Ai, que legal. Pois é, e olha como isso pode se multiplicar, porque pode passar em outros lugares, em outras escolas e circulando. As pessoas ainda estão aprendendo pouco as possibilidades de compartilhamento dessas produções. Sim. Não necessariamente tudo tem que ser criado, então isso para os professores também vai deslocar. Eles podem fazer em parceria. Às vezes um é bom em tecnologia, o outro é bom na execução da coisa, na pesquisa. Então, essa coisa de trabalhar em conjunto também vai... Nossa, você está falando uma coisa importantíssima, porque é isso, né? A gente, eu sempre achei isso, sempre achei que a gente desperdiça muito o tempo, né? Porque a gente produz uma situação e não explora essa situação o tanto que ela pode ser explorada, sabe? Pois é. E parece que mesmo nesse momento a gente não sacou isso, sabe? Não, ainda continua sendo não é um excesso, mas porque eu entendo que o ser humano também vive de muita produção, ele produz muito, mas me parece que a gente circula pouco o esforço do outro, sabe? Eu acho isso uma pena, porque é muita produção. É muita produção. Isso é importante. Rui, obrigada pela entrevista. Coisa boa demais te receber. Fico tão feliz com isso. Um beijão para você. Até mais. Até breve. Beijo em sua casa também, para todo mundo. Tchau. Nossa conversa de hoje termina aqui. Eu conversei com o bailarino, coreógrafo e pesquisador Rui Moreira, diretor da Rui Moreira Companhia de Danças. Obrigada pela companhia e até a próxima.